Aleluia. Tem alguém apaixonado por Jesus aqui nessa noite? Vou perguntar novamente, tem alguém apaixonado por Jesus aqui nessa noite? Diga para a pessoa que está do seu lado, Deus vai te pegar nessa noite. Diga com mais autoridade, diga, Deus vai te pegar nessa noite. Levante as suas mãos ao Senhor. Salmo 134, no verso 2, a Bíblia diz, erguei as mãos para o santuário, no plural. Na presença de Deus você não segura nada, por isso levante suas mãos, as duas mãos aos céus. Com as mãos levantadas, eu gostaria que você olhasse literalmente para o forro da igreja. Levante seus olhos. Com as mãos levantadas. Agora eu oro para que os seus olhos espirituais sejam abertos e você enxergue além do forro. Enxerga os querubins, enxerga os serafins, enxerga Jesus Cristo assentado à direita de Deus. E com uma voz de apaixonado, diga boa noite, Espírito Santo. Não, pode ser melhor, diga boa noite, Espírito Santo. Diga comigo, que privilégio te adorar nessa noite. Diga comigo, Senhor Jesus, eu te amo demais. Diga, nessa noite, eu quero ser incendiado pela tua glória. Você pode jogar um beijinho para o céu? Quero ouvir o barulho do beijo. Joga um beijinho para o céu. Você pode aplaudir a Jesus nessa noite. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus. Eu não vim aqui para falar de mim, mas deixa eu me apresentar rapidinho. Meu nome é Wesley Marques, eu tenho 24 anos, sou casado. A minha esposa Milena Marques tem 22 anos, sou lá de Curitiba, no Paraná. Sou pastor da comunidade Esperança e Vida, nós caminhamos com o pessoal do Mevan. E hoje fico 2 semanas cuidando da igreja local, 2 semanas viajando, atendendo convites, não somente na parte da palavra, quanto também no louvor. É minha 2ª vez nessa igreja, eu agradeço a oportunidade. Estou feliz porque dessa vez minha mãe está aqui comigo. Se coloca de pé, mãe. Minha mãe está aqui comigo, a minha irmã Manuela está também ali. Se coloca de pé, Manuzinha. Para mim é um privilégio recebê-las, vir comigo. Eu agradeço ao pastor Nelson, à pastora Lucy, que estão nos recebendo de forma tão amável. Vamos aplaudir a Jesus. Aleluia! Vocês estão comigo nessa noite? Primeira coisa, irmãos, eu sou pentecostal. Tem algum pentecostal na casa aqui? Então abre tua Bíblia comigo em 1 Coríntios, no capítulo 1. 1 Coríntios, no capítulo 1. Nós te amamos, Jesus. Quando eu cheguei aqui, o meu Senhor já estava. 1 Coríntios, no capítulo 1, a partir do versículo 26. Te amamos, Jesus. 1 Coríntios, capítulo 1, a partir do versículo 26. A Bíblia diz: lembrem-se, irmãos, de que poucos de vocês eram sábios aos olhos do mundo, ou poderosos, ou ricos, algumas traduções trazem, quando foram chamados. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas que o mundo considera loucura. Algumas traduções trazem improváveis. Diga comigo, improváveis. Com mais autoridade, diga improvável. Agora escute, Deus escolheu as coisas que o mundo considera improvável para envergonhar os sábios, assim como escolheu as coisas fracas para envergonhar os poderosos. Deus escolheu coisas desprezadas, tidas como insignificantes, e as usou para reduzir a nada aquilo que o mundo considera importante. Portanto, ninguém jamais se orgulhe na presença de Deus. Senhor Jesus, eis aqui a tua palavra, Senhor. Eu reconheço Isaías 10, 27, a tua palavra diz que é a unção que quebra o jugo. Eu clamo pela tua unção nessa noite. A tua palavra diz em Mateus capítulo 5, bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça. Eu creio que eu estou diante de um povo que tem fome, Senhor. Eu creio que eu estou diante de um povo que tem sede. Portanto, abre os nossos olhos, os nossos ouvidos espirituais. A tua palavra diz no Salmo 115, não a nós, mas ao teu nome seja toda a glória. Romanos 11, 36, porque dele, para ele, por meio dele são todas as coisas. Que nós possamos ter clareza na tua voz nessa noite, Senhor. E a igreja diz: amém. Você pode aplaudir a Jesus? Aleluia. Diga para a pessoa que está do seu lado: Deus vai te pegar. Vocês estão comigo? Posso ouvir um glória a Deus aqui atrás? Aqui? Aleluia.
Queridos, nessa noite eu quero falar ao seu coração sobre o Deus dos improváveis. O Deus que pega coisas que o mundo considera como nada e transforma como tudo. Se tem algo que Deus é fascinado, é pelo improvável. É por aquele que é esquecido. Salmo 68, verso 5, obrigado Espírito Santo. Tenho o costume de dizer isso, porque a Bíblia diz que o Espírito nos faria lembrar. Então sempre que o Espírito Santo me lembra um versículo, eu digo obrigado Espírito Santo. Diga comigo, obrigado Espírito Santo. Salmo 68, verso 5, a Bíblia diz que Deus é o pai do órfão. Salmo 27, verso 10, obrigado Espírito Santo, a Bíblia diz, ainda que meu pai e minha mãe me abandonem, o Senhor não me abandonará. A palavra improvável, ela vem do latim improbable, que significa o que tem pouca possibilidade de dar certo. E Deus é fascinado por pessoas improváveis. Ele escolhe homens, por exemplo, Êxodo 3, obrigado Espírito Santo, a Bíblia fala sobre Moisés, um homem que tinha a língua pesada, e o Senhor o escolhe para liderar uma nação. Quem está comigo? Tantos e tantos homens da palavra de Deus. Escolheu uma virgem para conceder o Messias. Usou a insegurança e a fraqueza de Gideão para transformá-lo num homem de valor. Romanos capítulo 4, versículo 16, obrigado Espírito Santo, do versículo 16 ao versículo 18. A Bíblia diz que Deus cria coisas novas do nada. Deus pega aquilo que o mundo considera completamente rejeitado e transforma em um propósito. Quem está comigo? Aleluia. Agora, apesar de sermos improváveis, talvez você seja um improvável. Se você não acredita em milagre, você está olhando para um. Eu não era nada, só que agora eu sou nadinha de Jesus. Mas apesar de sermos improváveis, a Bíblia diz que eu e você somos um propósito. Salmo 139, a partir do verso 13, diga comigo, obrigado Espírito Santo. A Bíblia diz que Deus me formou no ventre da minha mãe. A Bíblia diz que o Senhor me observava, a Septuaginta hebraica traz que Deus me amava. Por isso não interessa se você foi rejeitado em um ventre, pois você já era amado antes de estar no ventre. Aí a Bíblia diz que Deus escreveu todos os meus dias, ou seja, eu não sou fruto de uma gravidez indesejada, não. Eu não sou fruto de uma noitada, eu não sou fruto de uma noitada, não. A Bíblia vai me ensinar que apesar de improvável, eu sou um propósito. A Bíblia diz que um dia na eternidade, por exemplo, como é o seu nome, irmão? Dá um glória a Deus aí, Anderson. Glória a Deus. Anderson, eu fico viajando na palavra, diga obrigado Espírito Santo. Obrigado Espírito Santo. Eu fico imaginando, Anderson, de repente Davi chegando para Deus e dizendo, Deus, hoje nós temos coisas para resolver aqui em cima. E Deus diz, só um minuto Davi, porque eu estou escrevendo sobre o Anderson. Anderson, você já parou para pensar nisso? Que um dia na eternidade, Deus parou para pregar, não sei, papel e caneta que seja, e escreveu a sua história. Diga para a pessoa que está do seu lado, eu posso parecer improvável, mas na verdade eu sou um propósito. Alguém pode aplaudir a Jesus aqui? Aleluia, aleluia. A palavra propósito, ela vem do grego skopos, que significa moldar, moer, lascar. Por isso que não é pecado mandar irmão se lascar, amém? A palavra propósito é quando um artista, ele pega um pedaço de madeira e ele começa a lascar. Tudo que é precioso para Deus, Deus lasca por um tempo. Existem pessoas que se sentem esquecidas. Não, você está escondido. Estar esquecido é diferente de estar escondido. Tudo que é precioso para Deus, Deus esconde por um tempo. Diga comigo, tudo que é precioso para Deus, Deus esconde por um tempo. A Bíblia diz que o Senhor escondeu José no Egito. A Bíblia diz que o Senhor escondeu Moisés no Egito. A Bíblia diz que o Senhor preparou fortalezas no deserto para Davi fugir de Saul. Jesus foi escondido. Tudo que é precioso para Deus, Deus esconde por um tempo. João capítulo 15, diga comigo, obrigado Espírito Santo. A Bíblia diz que todo aquele que estando em mim e não dando fruto, o Pai corta. Mas todo aquele que quer dar fruto, a Bíblia não diz que Deus fala parabéns, não. A Bíblia diz que Deus poda. A palavra podar na agricultura significa eliminar os excessos. É quando Deus vê que o improvável vai dar fruto, só que aí Ele corta certas áreas da vida dele.
É quando José, o improvável, Rabassuri anda, canta, Rabaca. José é um improvável, Deus viu que ele era um improvável, mas com propósito. Aí Deus isola ele. Todo o improvável é escondido por um tempo. A palavra sofrimento e a palavra glória, elas são amigas. 2 Coríntios capítulo 1, versículo 5, obrigado Espírito Santo. A Bíblia diz que quanto mais sofrimento por Cristo suportarmos, mais glória será derramado sobre nós. Ou seja, faz assim com a mãozinha, sofrimento e glória, junta as mãos. Toda vez que você quiser a glória, você vai sofrer. Mas toda vez que você estiver sofrendo, significa que a glória está chegando. Alguém pode aplaudir a Jesus aqui? Quantos são improváveis? Mas quantos são um propósito? Toda vez que você se sente um improvável, o Senhor vai tentar te lembrar que você é um propósito. Nós vemos isso na palavra do Senhor. Eu preciso de alguém aqui. Vem cá, irmão, você de bigodinho, eu gostei de você. Vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá. Mas vem pentecostal. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Espírito Santo. Sobre isso, como é o seu nome? Ítalo. Ítalo. A Bíblia nos fala sobre Abraão. Tudo bem, Abraão? Tudo bem. O Senhor chega para Abraão. Toda vez. Fica aí, Abraão. Quantos aqui tem promessa? Toda vez que você recebe uma promessa, a palavra promessa, ela vem do latim promissa, que significa compromisso assumido consigo mesmo. Ou seja, quando Deus faz uma promessa, Deus está colocando o nome dele em jogo. Do outro lado, nós temos a realidade. A palavra realidade, ela vem de realitate, que significa reunião de circunstâncias. E todo improvável, ele vai passar por isso. Promessa versus realidade. O Senhor chega para Abraão e diz: Abraão, se prepara, você vai ser você vai ser pai de nações. E Abraão diz: ô glória. Ô glória. Oh meu Deus do céu. Se Abraão é pentecostal. Aí Abraão entra dentro de casa, a realidade, e diz: Deus, como eu vou ser? Como eu vou ser? Pai de nações. Pai de nações. Se eu não tenho nenhum filho meu, eu sou improvável. eu sou improvável. Está entendendo? Fica aqui, Abraão. Como você é pai de nações se eu não tenho nenhum filho meu? Outro exemplo, Gênesis 37, obrigado Espírito Santo. A Bíblia nos fala sobre José. José, ele tem um sonho. Ele vê o sol e a lua se dobrando diante dele. E ele pensa: rapaz, eu vou ser grande, viu? No outro dia, quando ele acorda, ele está dentro de um poço, jogado, vendido pelos próprios irmãos. Eu sou improvável. Voltando para a vida de Abraão, o Senhor diz: você vai ser pai de nações, você é um propósito. Abraão diz: não, eu sou um improvável. Aí a Bíblia diz que o Senhor pega Abraão pela mão e leva para fora. E é isso que Deus vai fazer contigo nessa noite. Vou pegar você pela mão e o Senhor fala assim: Abraão, olha para as estrelas, olha para o céu. Em outras palavras, Deus estava dizendo: Abraão, se você olhar para dentro, se você olhar para a tua carteira, se você olhar para a tua dificuldade, você é um improvável. Mas quando você olha para mim, você é um propósito. Alguém pode aplaudir a Jesus aqui nessa noite? Obrigado. Joga o cabelinho para o lado, os carecas me perdoam, joga o cabelinho para o lado aí, diga para a pessoa que está do seu lado: eu não sou pouca coisa não. Você pode aplaudir a Jesus. Palavra improvável no latim, o que tem pouca probabilidade de dar certo. Talvez você entrou aqui nessa noite se sentindo um improvável, mas eu quero te dizer que você é um propósito. Eu quero falar contigo nessa noite, não quero prolongar muito para orarmos, sobre, normalmente quando nós falamos a palavra improvável, pensamos em coisas negativas. Mas eu quero falar contigo sobre as 4 vantagens de sermos um improvável, ou de ser um improvável. Se você estiver anotando, nós vamos falar sobre as 4 vantagens de ser um improvável. A primeira vantagem de ser um improvável, alguém que tem pouca probabilidade de dar certo, é que um improvável tem toda a sua expectativa em Deus. Diga comigo: um improvável tem toda a sua expectativa em Deus. 2 Crônicas 16, 9, diga comigo, obrigado. 2 Crônicas 16, 9, a Bíblia diz que os olhos do Senhor passam por toda a terra, demonstrando força para aquele que depende dele. Ou seja, os olhos do Senhor passam por toda a terra. Deus conhece todo mundo? Conhece.
Deus sabe onde todo mundo mora? Sabe. Deus sabe do problema de todo mundo? Sabe. Mas Deus ajuda todo mundo? Não. Os olhos do Senhor passam por toda a terra, mas demonstrando força somente para aquele que depende dele. O improvável, ele precisa aprender a colocar a sua expectativa em Deus. Você sabe por que eu e você nos frustramos tanto? Porque muitas das vezes nós colocamos as nossas expectativas em pessoas. E aí nós queremos dominá-las. Ou só comigo que é assim? Posso ouvir um misericórdia? Jesus, em Marcos capítulo 8, diga comigo, obrigado Espírito Santo. Jesus, ele chega para curar um cego. E ele, tudo bem, irmão? Beleza? O Senhor chega para curar um cego. E ele passa lodo nos olhos daquele cego. E ele pergunta, o que você está vendo? Aí ele diz, eu vejo pessoas como árvores. Aí Jesus fala, não, vamos de novo. Porque enquanto você enxergar pessoas como coisas, você vai querer dominá-las. Coisas você domina, pessoas você conduz. A nossa expectativa, ela precisa estar totalmente no Senhor. Muitas das vezes Deus coloca lutas na nossa vida, para que a luta sirva como uma transferência de expectativa. O apóstolo Paulo, quando ele vai para a Ásia, obrigado Espírito Santo. Quando o apóstolo Paulo ele vai para a Ásia, a Bíblia diz que ele esperava morrer. Tem como colocar os versículos aqui? Hoje não? Tem? Se não eu leio aqui. Estão colocando hoje não? Então abre tua Bíblia comigo, 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 8. Diga comigo, Deus permite lutas para ver aonde está a minha expectativa. Segunda Coríntios capítulo 1, versículo 8. A Bíblia diz, irmãos, 2 Coríntios 1, 8. O apóstolo Paulo escreve, queremos que saibam das aflições pelas quais passamos na província da Ásia. Fomos esmagados e oprimidos além da nossa capacidade. Alguém aqui já esteve além do seu limite? Levanta a mão e dá um glória a Deus aí. Meu Deus do céu. Você está além do limite. Você pensa que tem um limite, você fala, pastor, eu estou além do meu limite. O apóstolo Paulo estava assim, vamos lá. Fomos esmagados e oprimidos além da nossa capacidade de suportar. E pensamos que não sobreviveríamos. De fato, esperávamos morrer. Mas como resultado, deixamos de confiar em nós mesmos e aprendemos a confiar somente em Deus, que ressuscita os mortos. O que o apóstolo Paulo está tentando dizer? Se tem uma coisa que a luta me ensinou, é a colocar toda a minha esperança, toda a minha expectativa no Senhor. Salmo 121, obrigado Espírito Santo. A Bíblia diz, eleva os meus olhos para os montes e me pergunto, de onde me virá? Então me lembro, o meu socorro vem. Esse salmo, ele é um cântico de peregrinação, de quando o povo de Israel estava saindo para as festas de Jerusalém. Muitas pessoas acreditam que quando o salmista escreve os montes, está falando da grandeza de Deus. Isso na verdade é uma heresia. Embora Deus tenha criado os montes, mas os montes nesse contexto eram lugares perigosos. Era onde se escondiam os saqueadores, os bandidos, os ladrões. E para o povo de Israel ir para as festas de Jerusalém, eles precisavam passar pelos montes, que era onde se escondiam os saqueadores. Então na verdade o salmista está dizendo, eleva os meus olhos para o perigo, eleva os meus olhos para o amanhã, eleva os meus olhos para o improvável, eleva os meus olhos para a ansiedade, eleva os meus olhos para o boleto, e me pergunto, de onde me virá o socorro? Então me lembro. Você sabe o que eu vim fazer aqui nessa noite? Eu vim te lembrar de um Deus que é um socorro bem presente na hora da angústia. Diga para a pessoa que está do seu lado, coloque a sua expectativa em Deus. Diga, você pode ser improvável, mas na verdade há um propósito. Alguém pode aplaudir a Jesus aqui? Aleluia! A primeira vantagem de ser um improvável é que Deus vai te ensinar a colocar a expectativa nele. Êxodo 4:21, obrigado Espírito Santo. O Senhor chega para Moisés e diz, Moisés, isso na NVW, a nova versão do Wesley, amém? Moisés, você vai chegar lá diante do faraó e vai dizer que Deus mandou libertar. E Moisés diz, glória!
Aí o Senhor diz: contudo, eu vou endurecer o coração de Faraó, para que não deixe vocês saírem. Você já parou para pensar nisso? Deus faz uma promessa, e Deus é a própria resistência da promessa. O Senhor chega e fala: você vai falar que eles vão sair. E Moisés diz: ô glória, e eu não vou deixar vocês sair. E ele: ô misericórdia. Como assim, pastor? Deus queria ver aonde estava a expectativa. Você sabe que dia desses, eu conheci uma pessoa, e eu coloquei a minha expectativa que aquela pessoa ia me ajudar no ministério. E comecei a me encontrar com aquela pessoa, com aquele rapaz, e fizemos algumas células, alguns cultos, 5, fizemos talvez 6 cultos, e eu cada vez colocava mais a minha expectativa. Eu falava: esse rapaz vai me ajudar. Até que um dia, literalmente do dia para a noite, deixou de falar comigo, me deixou de seguir no Instagram. Eu falei: meu Deus, o que eu fiz para aquela pessoa? E aí eu me frustrei. Eu falei: Senhor. E aí eu estava em Cajati, São Paulo inclusive, Cajati, e eu lembro que eu ia ministrar numa vigília à noite. Isso faz talvez um mês, não sei. E como eu ia ministrar numa vigília à noite, eu ia dormir à tarde. E aí eu fiz uma oração para Deus. Eu falei: Deus, se o Senhor sabia que ia me ferir, se o Senhor sabia que eu ia me frustrar, por que o Senhor me apresentou? Se o Senhor sabia que ia me entristecer, se o Senhor sabia que ia me magoar, era muito mais fácil não ter conhecido. Talvez você possa se perguntar: por que Deus permitiu aquele relacionamento? Era mais fácil não ter conhecido. E eu me perguntei: Deus, por que o Senhor permitiu eu conhecer aquele rapaz? Era muito mais fácil. E eu fui dormir. De madrugada, quando eu estou ministrando a vigília, as pessoas vindo para frente, eu impondo as mãos sobre as pessoas, coloco a mão sobre um rapaz. Quando eu vou para colocar a mão sobre outra pessoa, eu escuto o Senhor falar comigo. Eu escutei a voz de Deus já de muitas formas, mas eu nunca tinha escutado de forma audível e clara, tão clara como eu estou conversando com o Anderson aqui. Diga: obrigado, Espírito Santo. O Senhor me disse: Wesley, e eu no meio do culto, até achei que era o pastor falando comigo. O Senhor me disse: Wesley, eu estou permitindo frustrações e decepções, para que quando eu faça, você sempre saiba que fui eu. Ou improvável. Você sabe por que Deus permite tanta frustração? É para que quando Ele faça, você nunca esqueça que você era um improvável. Ei, Espírito Santo. Ei, Espírito Santo. Ah, meu Deus do céu. E aqui eu chego na segunda vantagem de ser um improvável. Primeiro, o improvável, ele coloca toda a sua expectativa em Deus. Segundo, o improvável, ele tem a adoração como arma de conduta. Diga comigo: o improvável, ele tem a adoração como arma de conduta. Você está comigo? Amós 9:11, diga comigo: obrigado, Espírito Santo. A Bíblia nos fala que o Senhor deseja restaurar a tenda de Davi. A Septuaginta hebraica, que é uma Torá hebraica, traz que Deus deseja restaurar o coração de Davi. Por que Deus deseja restaurar o coração de Davi? Porque Davi, ele tinha adoração como arma de guerra. Salmo 144, verso 1, obrigado, Espírito Santo. Davi escreve: louvado seja o Senhor, Ele treina as minhas mãos para a guerra e os meus dedos para a batalha. Mãos, Davi está falando de espada. Dedos, está falando do quê? O que Davi tocava? O que Davi estava dizendo? Os meus dedos. Quando eu adoro, eu estou guerreando. Adoração na Bíblia não é usado somente para venerar a Deus, embora isso seja maravilhoso. Adoração na Bíblia é arma de guerra. A palavra adoração, ela vem do grego proskuneo, obrigado, Espírito Santo, que significa se render ou transferência de controle. Quando você adora, você transfere o controle da sua vida. A adoração, ela é mais poderosa que a oração, porque na oração você pede, na adoração você dá. E Atos 20:35, obrigado, Espírito Santo, a Bíblia diz que melhor é dar do que receber. Quem está comigo? Salmo 68, verso 25, Davi escreve que à frente vêm os músicos,
Atrás vem os músicos e no meio vem as virgens. Virgem está falando de pureza. Pureza está falando de igreja. Igreja está falando de você. Davi escreveu um salmo profético, Salmo 68, 25. À frente os músicos, atrás os músicos e no meio você. O que a Bíblia está dizendo? Você precisa começar o teu dia adorando. Acordou de manhã, bom dia, Espírito Santo. Ah, Senhor. Deixa eu te falar, lá em casa nós somos 4. É eu, a Milena, e eu tenho 2 gatinhas siamesas, a Fibe e a Úrsula. A Fibe é presbiteriana, a Úrsula é pentecostal. Aí, todo dia de manhã quando eu acordo, antes de dar bom dia para a Milena, antes de dar bom dia para os gatinhos no pé da cama, eu digo bom dia, Espírito Santo. Aleluia. Aí, os cantores vêm atrás, está falando de antes de você dormir, boa noite, Espírito Santo. E aí a sua vida vai no meio. A Arca de Noé, ela era linda, ela era maravilhosa, feita da madeira cipreste, chamada de gofer, hoje em dia. Mas você sabe qual é a única coisa que a Arca de Noé não tinha? A Arca de Noé não tinha leme, porque era Deus quem governava. É improvável. Quer saber como é que você se torna um propósito? Adore. Êxodo 17, 11, digam comigo, obrigado Espírito Santo. Levantem as mãos vocês. A Bíblia diz que enquanto Moisés mantinha as mãos levantadas, Israel vencia a guerra. Abaixa as mãos. Quando Moisés abaixava as mãos, a Bíblia diz que Israel perdia a guerra. Levanta as mãos. O que a Bíblia está querendo dizer é que enquanto você adorar, nada pode te deter. Enquanto você estiver com as mãos levantadas, não há nada que possa te calar. Alguém pode levantar as mãos, adore ao Senhor. Adore ao Senhor nessa noite. Aplauda Jesus, aplauda Jesus. Aleluia. Quem está comigo? Diga para a pessoa que está do seu lado, eu avisei que Deus ia pegar você. Aleluia. E diga para ela, eu profetizo que depois do culto eu vou jantar na tua casa. Eu creio. Pastor Nelson, eu vou jantar na tua casa. Você pode jogar um beijinho para o céu? Vamos lá. Se você deseja acompanhar nosso ministério, entra lá no Instagram depois, Wesley Marques PR de pastor, ou entra no nosso canal do YouTube. Vamos continuar. Estamos falando sobre as 4 vantagens, já estou encerrando, quero orar. As 4 vantagens de ser um improvável. Improvável, mas com propósito. Vocês estão crentes demais. Primeiro, o improvável tem toda a sua expectativa em Deus. Segundo, o improvável, ele tem a adoração como arma de conduta. Terceiro, o improvável, ele não está preocupado em agradar pessoas. A Bíblia nos fala sobre Amós. Diga comigo, Amós. Amós, ele era da cidade de Tecoa, uma cidade que ficava no interior de Jerusalém. Me fala uma cidade do interior de São Paulo, mas tem que ser interior mesmo. Batatais. Então diga, ô Batatais. Amós, o improvável, ele não está preocupado em agradar pessoas, com o que as pessoas vão pensar dele. Amós, talvez ele fosse de Batatais. E foi chamado para profetizar em cidades grandes, como Santo André, como São Paulo, como São Caetano, não sei. Mas vamos trazer para a palavra de Deus. E aí, Amós, ele sai de sua cidade e ele vai para Jerusalém profetizar. Só que tem um detalhe, Amós era improvável. Amós, ele não tinha escola de profeta, Amós era um boiadeiro. Amós colhia figo, completamente improvável. Amós não era de uma escola de profetas. Amós não teve muita oportunidade, mas Deus o chamou. Improvável, mas com um propósito. Diga comigo, sou improvável, mas com um propósito. E aí, Amós, ele chega até Jerusalém, ele começa a profetizar, porque Deus vai fazer isso, porque Deus vai fazer aquilo. Se alguém puder abrir para mim, Amós 7,14, porque Deus vai fazer isso, porque Deus vai fazer aquilo. Quando de repente,
O rei Amazias chega para ele e fala: ô garoto, como dizem lá em Curitiba, ô piá, viu, quem é você? Você não é boiadeiro? Você não cuida de figo? O que você está fazendo em cidade grande? Novamente, NVW, a nova versão do Wesley, amém? O que você está fazendo em cidade grande? Amós 7,14. Aí Amós olha para Amazias e ele diz: rei, certamente não venho de escola de profetas, sou apenas um boiadeiro e colhedor de figos, mas um dia Deus me chamou. O que Amós estava dizendo? Eu sou improvável, mas eu também sou um propósito. Pastor, consegue ler para mim, por favor? Vem cá, pastor. Amós 7,14. Lê do 13 e o 14. Vamos aí. Tem que ficar aqui, senão não consigo. Mas em Betel, daqui por diante, não profetizes mais, porque é o santuário do rei e casa real. E respondeu Amós, dizendo a Amazias: eu não sou profeta, nem filho de profeta, mas boiadeiro e cultivador de sicômoros. Próximo. Mas o Senhor me tirou de trás do rebanho, e o Senhor me disse: vai e profetiza ao meu povo Israel. Você está entendendo? Amós chega para ele e fala: você tem certeza? Eu sou um improvável. Não, você tem certeza? Eu sou apenas um boiadeiro, eu sou apenas um colhedor de figos, eu não tenho muita capacidade. Só que tem um detalhe: eu sou um propósito. Diga para a pessoa que está do seu lado: não mexe comigo. Diga para ela: eu sou um propósito. Alguém pode aplaudir a Jesus aqui? Arabassurianda cantarabacá. Você pode jogar um beijinho para o céu? Diga comigo: obrigado, Espírito Santo. Aleluia. Se Amós fosse preocupado com o que as pessoas fossem dizer, o improvável não está preocupado em agradar pessoas. Amazias chega para ele e fala: não, você é boiadeiro, sai daqui. Nessa vida você vai trabalhar ou por reputação ou por integridade. Reputação é o que as pessoas pensam de você. Integridade é o que Deus pensa de você. Imagina se Noé precisasse agradar as pessoas. Gênesis 6, digam obrigado, Espírito Santo. Gênesis 6, a Bíblia nos fala sobre Noé. Deus manda Noé construir uma grande embarcação, só que tem 2 detalhes. Nunca tinha chovido na terra. Noé nunca tinha visto um navio. E mais de 100 anos debaixo de uma palavra. Tem gente que precisa de confirmação todo sábado. Não. Deus falou com Noé uma vez. E Noé fica lá, debaixo de uma palavra. Rabassurianda cantarabacá. 100 anos é uma geração. É pai, filho e neto passando e dizendo: vovô, quem que é esse doido aí? Ah, você é um doido, diz que vai chover, desde que a gente tinha 15 anos. E Noé lá. Eu fico imaginando os filhos de Noé conversando. Será que o pai está bem? Faz 20 anos que a gente está batendo martelo aqui. E ele ainda disse que falta 80. Muitas das vezes improvável. Você vai parecer maluco. Porque Deus escolhe as coisas que o mundo considera loucas. Para você ser um propósito improvável, você vai ter que andar na contramão. É igual Jefté, filho de uma prostituta, abandonado pelos seus irmãos. Jefté, ele vai para uma terra distante. E ali a Bíblia diz que Jefté começa a liderar os esquecidos. Isso dá o nome de um filme: Jefté e os Esquecidos. Aí o povo de Israel, rabassurianda, cantarabacá. Eles falam: Senhor, nós precisamos de uma vitória, o que eu faço? Aí o Senhor fala: vai buscar o esquecido lá. Vai buscar o improvável, porque é ele que eu escolhi. Ah, meu Deus do céu. Coloque a sua expectativa no Senhor. E para a gente encerrar e orarmos juntos, o improvável, ele entende o propósito do sofrimento. Lembra que eu disse: todo aquele que dá fruto, o Pai poda. Nós precisamos aceitar o processo. Tem gente que fica brigando com a vontade de Deus. Dia desse uma pessoa chegou lá na igreja. As pessoas têm medo da vontade de Deus. Ela chegou lá na igreja e falou: pastor, ora por essa situação. Eu comecei a orar, falei: Senhor, restaura, liberta. E ela do manto: aleluia, glória a Deus e não sei o quê. No final eu falei: contudo, Senhor, que seja feita a tua vontade. A mulher travou na hora.
Ela abriu um olho só, ela falou: pastor, você está sem fé? Eu falei: por quê? Você está orando pela vontade de Deus? Eu perguntei: nossa, eu estou errado, meu Deus, eu estou errado. Dela: não, você está orando aí pela vontade de Deus? Eu falei: eu estou errado. Dela: não. As pessoas têm medo da vontade de Deus. Hebreus capítulo 5, versículo 8. Obrigado, Espírito Santo. A Bíblia diz que Jesus aprendeu pelo sofrimento. Tem coisas que somente a dor vai te ensinar. Em Mateus 26, 53, obrigado, Espírito Santo. Quando Pedro corta a orelha do soldado, Jesus pega a orelha, cola de novo e ele diz: Pedro, os que vivem pela espada morrerão pela espada. Aí Mateus 26, 53, Jesus diz assim: Pedro, você acha que eu não poderia rogar ao Pai? Diga comigo: rogar. Agora escute: rogar ao Pai, e Ele colocaria milhares de anjos ao meu redor. A palavra rogar no grego é parakaleo, que significa satisfazer a minha vontade. Em outras palavras, Jesus estava dizendo: Pedrão, se eu quisesse, eu dava um sopro, todo mundo morria agora aqui, inclusive você. Só que, Pedro, eu respeito a vontade de Deus. Se Deus acha que eu tenho que sofrer, está tudo certo, eu vou sofrer por um tempo. Eu aceito o processo. Talvez você se sinta um improvável nessa noite, mas eu quero te dizer que você é um improvável com propósito. Senhor. Talvez você se sinta abandonado. Eu cresci na igreja, eu fui batizado com o Espírito Santo quando eu tinha 3 anos de idade. Quem me ganhou para Jesus foi o Batman. Eu só podia assistir o filme do Batman se eu orasse 1 hora com a cara no pó. Culpa da pastora Leni que está aqui. Levanta a mãozinha aí, pastora Leni. Chegava para minha mãe e falava: mãe, posso assistir o Batman? 3 anos de idade. Ela falava: ora 1 hora aí que você assiste o Batman. Aí, ô Senhor, salva Gotham City. Estou brincando. Ô Senhor, pega a tua presença, Senhor. Passava aquela 1 hora, eu podia assistir o Batman. Mãe, posso assistir o Batman de novo? Mais 1 hora. Ô Senhor, vamos lá. Até que o Batman foi embora, a oração ficou. Amém? Mas eu louvo a Deus pela vida da minha mãe, que me apresentou o Espírito Santo. Mas o Deus Pai eu só conheci quando eu tinha 17 anos. Toda insegurança, ela nada mais é do que uma orfandade mascarada. A mãe é responsável pelo cuidado, o pai pelo envio. Pode perceber que a mãe cuida da criança assim. O pai vira e joga para cima. Porque mãe cuida e pai envia. Faz assim: mãe cuida. Todas as mulheres façam assim: mãe cuida. E os homens fazem assim: pai envia. Sabe por que talvez você se sinta tão improvável? Porque você ainda não conhece o Deus Pai. 1 João 4,18, diga: obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Espírito Santo. A Bíblia diz que o verdadeiro amor, ele lança fora todo medo. A palavra verdadeiro amor no grego é teleios ágape, que significa amor de pai. Eu não sei como está o seu coração. Talvez você se sinta um improvável. Mas eu vim aqui nessa noite te lembrar que você é um improvável com um propósito. Permita-me lembrar você as 4 vantagens de ser um improvável. A sua expectativa estará totalmente em Deus. Você vai ter a adoração como arma de conduta. Você não vai ficar preocupado em agradar pessoas. E você vai entender o propósito do teu sofrimento. Deus, ele não honra a honra. Deus honra a humilhação. Você só tem autoridade para falar daquilo que você passou. Davi foi humilhado por um rei. E o que ele se tornou? Rei. Tem gente que tem dificuldade de encontrar o chamado. Pastor, como é que eu descubro o meu chamado? É simples, é só você achar a tua dor. Eu tive problemas na minha paternidade. Hoje é muito raro eu contar meu testemunho. Mas de cada 10 pedidos de oração, 9 que eu recebo são: pastor, você pode orar por mim, que eu tenho problema com meu pai. O teu chamado está na tua dor. É por isso que 2 Coríntios 12:9, obrigado, Espírito Santo, a Bíblia diz: o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza.